Cidade FM, no combate ao coronavírus. E agora, hora de ficar bem informado com o jornalismo da Cidade FM. Abrimos espaço na programação para mais uma cobertura especial sobre a pandemia. A atualização dos casos suspeitos e confirmados da doença nas cidades da região e outros assuntos que vão ser destaque nesta quinta-feira. Comigo nessa cobertura, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM nessa manhã de quinta-feira. Uma ótima manhã a todos. Além do rádio, estamos ao vivo no Facebook com som e vídeo para você assistir a nossa live. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Itu. Curta, compartilhe, comente. Estamos de olho aí nas redes sociais. Aliás, bom dia para todo mundo já conectado com a gente. Bom, mas vamos ao primeiro assunto de hoje. 10 pacientes de Itu com suspeita de coronavírus testaram negativo para a doença. Agora já são quantos casos descartados no município? E o número de infectados também houve alteração? Tiago, até agora 48 casos foram descartados em Itu por resultados negativos de exame. No boletim anterior eram 38, como você disse, 10 casos descartados aí nesse último boletim. Os exames estão aparentemente saindo com mais celeridade, né? Segundo a Secretaria de Saúde, 35 casos ainda aguardam resultados de exame, sendo 3 casos suspeitos em internação clínica e 2 casos suspeitos em UTI. Ontem eram 42 casos aguardando resultados. Então, 35 agora, ontem eram 42, são 7 casos aí de diferença também. A Secretaria Municipal de Itu ainda divulga que a cidade permanece com 4 casos confirmados de Covid-19. Itu tem ainda 5 óbitos por suspeita que estão aguardando resultados de exame e nenhum óbito confirmado. 4 óbitos que estavam como suspeitos foram descartados recentemente por resultados de exames também, Thiago. Mais 2 mortes por coronavírus foram confirmadas em Sorocaba. As vítimas tinham mais de 60 anos. A cidade também possui mais de 50 pessoas contaminadas, né, Luciano? Pois é, a Prefeitura de Sorocaba informou ontem mais essas 2 mortes por coronavírus. Uma das vítimas é uma idosa de 90 anos, sem comorbidades e que estava internada desde o dia 8. Já o segundo paciente morreu no dia 9, né? Mas o resultado saiu apenas ontem. Era um homem de 64 anos que tinha diabetes e hipertensão. Com isso, o total de óbitos na cidade com confirmação da doença chegou a 7, Thiago. Sorocaba registrou ontem mais 10 novos casos confirmados de Covid-19, chegando a um total de 52 casos até agora. Desse total, 9 estão internados, sendo 8 em UTI e 36 já se encontram recuperados. Os casos suspeitos diminuíram por conta da quantidade de exames que deram negativo para a doença. A cidade passou de 339 para 303 pessoas que estão aguardando resultados. Tá, em Salto, o município registrou outro caso suspeito de Covid-19, né? A boa notícia é que mais um paciente que estava com o vírus já se recuperou da doença. Exatamente, os outros números permanecem alterados, né? São 4 casos confirmados, sendo que 3 já estão curados, 1 segue internado. Ontem eram 2 curados. Salto já teve 37 casos descartados por exames com resultado negativo. 44 casos ainda aguardam resultados, sendo 5 casos suspeitos em internação clínica e 4 casos suspeitos em UTI. A cidade tem ainda 3 óbitos por suspeita de Covid-19 aguardando resultados, todos residentes de Salto. Os outros casos de óbitos suspeitos de outros municípios foram descartados. No total, são 85 notificações de casos suspeitos em Salto. Desse total, 69 moram em Salto e os outros 16 moram em outras cidades da região. O que dá para notar é que desse boletim para o anterior não teve muitas diferenças, né? É mais um caso suspeito e aí a questão também que mais um que estava contaminado já se recuperou. Exatamente. Bom, 3 pessoas com suspeita de coronavírus estão hospitalizadas em Porto Feliz. Além desses, há mais pacientes aguardando resultados de exames para saber se estão ou não infectados? O município tem ainda 13 pessoas com suspeita de estarem infectadas aguardando o resultado desses exames. 2 pessoas estão na UTI, 10 em isolamento domiciliar e um novo caso em internação clínica. 33 casos já foram excluídos na cidade de Porto Feliz, que segue com 6 casos confirmados, sendo que 2 estão na UTI, 2 em isolamento social e 2 já foram curados na cidade de Porto Feliz.
8 e 8, para você ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo a essa cobertura especial. Aqui você começa o dia muito bem atualizado sobre tudo o que acontece na região, os casos em suspeitos e confirmados e tudo mais relacionado ao assunto. Bom, em Indaiatuba, a cidade confirmou a primeira morte por coronavírus. A informação de quem é a vítima e quando ocorreu o óbito, e também em relação aos casos suspeitos, já são mais de 100 no município, né? Pois é, Tiago, a vítima era uma mulher, 50 anos, com quadro de comorbidade, ela tinha problemas respiratórios e obesidade, viajou em um cruzeiro durante os dias 15 e 18 de março, aí apresentou os primeiros sintomas no dia 23, foi internada no dia 27 no hospital particular em Indaiatuba, depois foi transferida para Campinas. O óbito aconteceu na segunda-feira e a confirmação veio por exame emitido por laboratório particular credenciado pelo Instituto Adolfo Lutz. Ainda ontem foram acrescentadas mais 13 notificações de casos suspeitos. O Instituto Adolfo Lutz liberou o resultado negativo de outros 2 óbitos que estavam em análise. Outra morte suspeita foi registrada também em Indaiatuba, uma paciente de 48 anos que estava internada em ventilação mecânica desde o dia 7, porém em teste rápido foi dado negativo para a Covid-19, mas aí tem aquele protocolo quando dá negativo, né, o exame é refeito. Foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz novamente fazer esse exame. Sendo assim, até o momento, a situação em Indaiatuba é de 22 infectados pelo novo coronavírus, sendo que 1 veio a óbito. Ainda há 4 mortes em investigação e outros 116 suspeitos aguardando resultados. Muita gente aguardando o resultado, né? 116, muita gente mesmo. E em relação ao primeiro... a um dos óbitos, né? O primeiro óbito confirmado em Indaiatuba, essa primeira morte nós divulgamos que era uma suspeita na terça-feira aqui, né? Que era uma mulher de 50 anos, que era de Indaiatuba, mas estava hospitalizada em Campinas. E saiu tão rápido assim o resultado, né? Porque muita gente fala, pô, mas são mais de 100 aguardando resultados. Por que desse óbito já saiu, né? Porque a informação que a gente obteve da prefeitura é de que o resultado, né? O exame teria sido feito num hospital particular, por isso dessa agilidade que é credenciado aí ao Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz credenciou vários laboratórios públicos e particulares em todo o estado de São Paulo, né? Uma rede com muitos laboratórios, e isso vem acelerando ainda mais a divulgação desses resultados de exames. Tá. Em Jundiaí, teve mais 4 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Lá já são quantos casos confirmados? A cidade tem agora 46 casos positivos. Ontem eram 42. Jundiaí registra também 3 mortes por Covid-19. Ainda segundo a prefeitura, os casos suspeitos são 146. Estão aguardando resultados em isolamento domiciliar e 27 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados com suspeita de Covid-19. Jundiaí tem 61 óbitos suspeitos aguardando resultados de exames. A cidade já descartou 61 casos suspeitos através de exames, incluindo aí 8 óbitos. E aí a notícia boa, né? Jundiaí já registrou até ontem 11 casos recuperados de Covid-19, Thiago. Que bom. Há uma luz no fim do túnel, a sobrevida, né? Após a Covid-19, isso que é o mais importante. Bom, e na região, outros municípios, Votorantim, Cabreúva, tem informações de lá? Temos sim, a Prefeitura de Votorantim confirmou o 4º caso de coronavírus na cidade. Paciente, um homem de 45 anos, esteve internado em um hospital particular de Sorocaba, já teve alta e agora segue em isolamento domiciliar. Dos 4 casos confirmados da doença, 3 pacientes já estão recuperados. Votorantim tem 37 casos suspeitos aguardando resultados, sendo que 5 estão em internação clínica e 1 na UTI. A cidade também já teve 18 casos descartados, incluindo 3 óbitos descartados. Votorantim tem ainda 3 óbitos suspeitos que estão aguardando os resultados dos exames. Cabreúva segue com um caso confirmado. A cidade continua com 25 notificações suspeitas. Além disso, outros 6 tiveram resultados negativos de exame. 18 casos suspeitos seguem aguardando os resultados na cidade vizinha de Cabreúva, Thiago. Tá, o Brasil já registra quase 30 mil casos de coronavírus. Desse total, mais de 11 mil são aqui do estado de São Paulo. Preocupante, né? Muito preocupante. Até agora, no país todo, 1.736 mortes. Ontem eram 1.532, um aumento de 13%.
No total, são 28.320 casos confirmados. Ontem, no boletim que a gente divulgou no programa de ontem, era 25.262 mortes, um aumento de 12%. Em 7 dias, para se ter ideia, o total de mortes subiu 84%. Nas últimas 24 horas, foram registradas 204 novas mortes e 3.058 novos casos. O estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia, com 11.043 casos confirmados e 778 mortes. O Rio de Janeiro, segundo estatísticas, deve atingir 4.000 casos confirmados já nesses próximos dias. O Rio tem atualmente 265 mortes. O estado do Tocantins, Thiago, a gente falou aqui, né, até terça-feira não tinha nenhum óbito por coronavírus, registrou a primeira morte na manhã de ontem. Era o único estado ainda que não tinha, né? Exatamente. Ou seja, então o Brasil todo, pelo menos uma morte em cada estado tem, né? Está confirmada. Bom, começa hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui em Itu, as vacinas serão aplicadas em quantos locais e quem pode se vacinar dessa vez, Luciano? Em Itu já está acontecendo, né? Começou agora às 8 da manhã a vacinação, essa segunda etapa da vacinação contra a gripe começou agora em 2 pontos da cidade. No estacionamento da prefeitura, aquele pelo sistema drive-thru, que o pessoal já se acostumou, né? Um sistema muito bacana, que a pessoa chega dentro do seu veículo, não precisa descer do veículo, vem o profissional da saúde e aplica a vacina ali mesmo no carro. A pessoa vai embora, evita aglomeração, evita contato com outras pessoas na fila. E também na subprefeitura do Pirapitingui. Agora a vacinação, Thiago, é destinada para grupos específicos de acordo com a determinação do Ministério da Saúde. Nessa segunda fase da campanha estão contemplados portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, privados de liberdade, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. Então, se você faz parte aí, né, dos grupos de risco, vá até um desses locais, no estacionamento da Prefeitura de Itu ou na subprefeitura do Pirapitingui. Não se esqueça de levar a carteirinha de vacinação e o seu documento. Legal, estamos ao vivo no Facebook com som e vídeo para você assistir a nossa live. Pois é, estamos lá de olho, observando tudo que o pessoal tem comentado. E aí, Luciano, quem está participando com a gente dessa live? Lembrando sempre, né? Curta, compartilhe as nossas publicações, facebook.com/Rádio Cidade Itu, instagram.com/Rádio Cidade Itu. O Vitor Batista está por aqui, bom dia. O Célio Matos, Gisleide Membrive, bom dia, Gisleide. Elaine Cristina também, Maria do Carmo Moraes, Silvana Aparecida de Almeida, a Carol Reis desejando bom dia, Marcos Alberto também em Porto Feliz, Tarcísio Rodrigues, a Marilda Pereira, bom dia para vocês, ótima quinta-feira, meninos. Obrigado pelo meninos, Marilda. A Alvarino Percum está por aqui também, todo esse pessoal acompanhando a nossa live aqui no facebook.com/Rádio Cidade Itu. Thiago. É isso aí, um montão de gente, audiência no rádio e também na internet, bacana mesmo. 8h16, pausa para um rápido comercial, já mais informações aqui nessa cobertura especial da Cidade FM. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h19, hora de ficar bem informado com o jornalismo da Cidade FM. Seguimos com esse especial, com essa cobertura para que você saiba sobre tudo o que acontece dessa pandemia, os casos suspeitos e confirmados nas cidades da região, enfim, outros assuntos de destaque e que podem impactar o seu dia. Bom, Itu e Sorocaba registram aí os piores índices de isolamento social da região. Ou seja, muita gente ainda continua descumprindo a orientação de ficar em casa durante a quarentena. E isso foi comprovado, né, através de um levantamento, Luciano. Exatamente, aquele que a gente sempre fala aqui, né? Aquele acordo que tem com o governo do estado, com as operadoras, que passam aí os dados no fim do dia para o governo ver onde está havendo aglomeração nas cidades, né? É. O dado mais recente, divulgado na tarde de ontem, Thiago, coloca Itu como uma das cidades com pior índice de isolamento dentro da região metropolitana de Sorocaba. Itu ficou ao lado de Sorocaba com 49% de isolamento social. O melhor índice foi obtido por Ibiúna, na região metropolitana, com 59%.
Logo em seguida aparecem São Roque com 56, Tatuí 53, Votorantim e Itapetininga 52 e Salto, a nossa vizinha, tem 51%. As outras cidades da região metropolitana de Sorocaba não foram analisadas pelo governo, ou pelo menos não foram divulgadas aí os números, né? O CIMES-SP é viabilizado por meio desse acordo com as operadoras Vivo, Claro, Oi e TIM, para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre o deslocamento nos 645 municípios. As informações são agrupadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário, até porque tem a lei de acesso à informação aí também, né? E a lei que protege os direitos do cidadão, tanto na internet quanto na telefonia. No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades com população igual ou superior a 70 mil habitantes. O sistema é atualizado todos os dias para incluir informações de novos municípios. Tá, reviravoltas do Ministério da Saúde, hein? O braço direito de Luiz Henrique Mandetta nessa pandemia, o secretário de Vigilância em Saúde, pediu demissão ontem, mas não foi aceito pelo ministro, né? Explica melhor pra gente, né? O secretário vai continuar no cargo? O que teria motivado ele a tomar essa decisão? Pois é, Thiago, pegou todo mundo de surpresa, né? O pedido e segundo ele não é Wanderson, né? É o Wanderson, né? Pediu para que seja chamado de Wanderson e o ministro Mandetta segue chamando de Wanderson. O Wanderson de Oliveira pediu demissão na manhã de ontem, né? A informação foi divulgada inclusive em nota oficial do Ministério da Saúde. Ele é um dos principais homens de confiança, né, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Wanderson vem sendo uma das autoridades aí do Ministério que mais participam das ações da pasta sobre enfrentamento ao vírus e está presente em boa parte das entrevistas, né? Ele, assim como Mandetta, né, defensor do isolamento social como estratégia de contenção do vírus. A medida que é duramente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que afirma que esta ação é prejudicial à economia e vem sendo motivo de embate entre o presidente e o ministro Mandetta. Bolsonaro contrariou, inclusive, orientações do Ministério da Saúde, chegou a passear por Brasília, né, pelo menos em 3 ocasiões nas últimas semanas, quando teve contato físico com apoiadores e gerou aí muitas aglomerações. Como secretário, o Wanderson é um dos mais incomodados no Ministério da Saúde com essa opinião divergente do presidente sobre as medidas de combate à pandemia. Ele atua junto de Mandetta e o secretário executivo da pasta, João Gabardo, nas medidas para combater o novo coronavírus. O Ministério da Saúde trabalha no Ministério da Saúde há 15 anos, né? Ele é do quadro técnico da pasta, coordenou, por exemplo, a resposta nacional à pandemia da gripe do vírus tipo H1N1 em 2009, da epidemia da zika congênita entre 2015 e 2016. Na secretaria, o Wanderson foi responsável por ações de vigilância, prevenção, controle de doenças transmissíveis no Brasil, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental, saúde do trabalhador, também pela análise de situação de saúde da população brasileira. E para quem pensa que ele não tem formação nenhuma, ele é doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, é especialista em epidemiologia pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, também nos Estados Unidos, professor da escola da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. A Johns Hopkins, Thiago, é a principal universidade do planeta no quesito infectologia, epidemiologia, e é a universidade que monitora todos os casos em todo o planeta. Então, tá aí, como você disse, o ministro da Saúde, Mandetta, não aceitou o pedido de demissão do secretário Wanderson de Oliveira e, segundo a assessoria de imprensa da pasta, o secretário atendeu um apelo do chefe, né, voltou atrás, continuará na equipe, enquanto o ministro, que também é cotado para deixar o cargo, permanecer em frente ao Ministério. A entrevista de ontem, inclusive, não consegui acompanhar toda ela, mas um bom trecho deixou muito claro assim que o ministro está bem tranquilo com essa relação e tipo, meio que blindado, né? Não tá ligando muito para o que vem sendo falado aí no seu redor, no seu entorno. Inclusive, o João Gabardo também, que foi um dos cotados para assumir o cargo caso o Mandetta deixe, colocou o cargo à disposição. Ele já tem
quase 40 anos de Ministério da Saúde, são tanto o Gabardo quanto o Anderson, né, são técnicos de carreira do Ministério da Saúde, e ele disse: assim que o ministro sair, eu também coloco o meu cargo à disposição. Óbvio que se acontecer deles saírem, vai ter todo aquele período de transição. O próprio ministro disse que seja 1 semana, 2, 3, o quanto tempo for preciso e necessário. Tanto ele quanto os seus secretários também estarão lá para fazer essa transição com um possível novo ministro e a possível nova equipe técnica. O que não seria nada bom, né? Porque Exatamente. Fica sem direção, né? O Ministério da Saúde que está à frente, né, nesse combate. E sai quem está liderando todo esse combate aí, até ocorrer essa transição, mudar a liderança, enfim, o novo ministro impor o seu ritmo de trabalho, vai levar um tempo, e isso pode ser muito prejudicial, né, para a saúde brasileira. E da saúde brasileira isso vai ser vai ser muito prejudicial realmente, como você disse, mas é inegável pensar que o presidente pense em reeleição em 2022. E na parte política isso seria um tiro no pé, até porque a maioria dos que trabalham junto ao presidente apoiam, né, as ações do Ministério da Saúde, que é um ministério muito técnico e um grande acerto do presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, o Ministério vem, até que se prove o contrário, realizando aí as ações com muita competência. E se ele pensa em reeleição, deveria abraçar o seu ministério, né, e dar o apoio ao seu ministério nesse momento, aproveitar a popularidade, Thiago. Luiz Henrique Mandetta está sendo contrariado aí, né, pelo governo, pela alta cúpula, né, do governo do Jair Bolsonaro. No entanto, ele é bem quisto pela população brasileira, tanto é que a maioria, né, de uma pesquisa mostra que ele deveria continuar no cargo. A pesquisa de um instituto importante brasileiro, o Instituto de Pesquisa Atlas, né, a maioria dos brasileiros é contra a demissão do Mandetta. Uma pesquisa foi realizada entre domingo e terça-feira, com a amostra de 2.000 pessoas. O levantamento indicou que 76,2% discordam, né, da demissão do ministro, que é tido como iminente lá no Planalto. Apenas 13,7% concordam com a saída dele e 10,1% aquelas pessoas que não souberam opinar. A pesquisa conta com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%. No contexto do combate à pandemia do novo coronavírus, né, como a gente falou aqui, a popularidade do ministro começou a aumentar a partir de meados de março. A pesquisa indica que ainda no mês passado, Mandetta ultrapassou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e se tornou o mais bem avaliado do governo até agora. O levantamento também revela a queda da avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, 42,5% da população avalia sua gestão como ruim ou péssima. 29,5% dizem que é regular, 22,9% afirmam que é boa ou ótima. Perguntado sobre um eventual impeachment do presidente, a maioria, 46,5%, é a favor, outros 43,7% são contra e 9,8% não souberam responder. Em relação ao ministro, 64% das pessoas avaliam Mandetta positivamente, contra 17% que reprova sua atuação e 19% não sabe responder. O levantamento ainda ouviu os brasileiros sobre as medidas de combate, né? 72,2% concorda com essas medidas de contenção do coronavírus, como suspensão de aulas, fechamento de lojas e restrições à circulação de pessoas. Cerca de metade, 51,6%, relatam que sua renda mensal diminuiu. Além disso, 41,9% diz temer pela sua vida e 86,2% está com medo de perder um familiar ou um amigo em função da doença. Lembrando que essas pesquisas feitas por esses institutos levam em conta um método científico para trazer essas informações. 8h29, para a gente fechar essa cobertura especial, a Câmara dos Deputados deu o prazo de 30 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente aí resultados dos exames de coronavírus que ele já realizou anteriormente, Luciano. O presidente tem esse prazo aí, né, para apresentar à Câmara dos Deputados seus exames para a Covid-19. O prazo foi dado pela mesa diretora da Casa, com base em um requerimento de informações apresentado pelo deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Bolsonaro fez os exames para detectar o coronavírus nos dias 12 e 17 de março, após voltar de missão oficial dos Estados Unidos.
Nas duas ocasiões, o presidente informou pelas redes sociais que os testes deram negativo para a doença, mas não exibiu a cópia do resultado. O requerimento para que informe a Câmara sobre os resultados foi encaminhado ao ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Caso não responda ou omita informações, tanto o ministro quanto o presidente poderão incorrer em crime de responsabilidade. Isso porque, Tiago, a lei obriga autoridades do Executivo a prestar essas informações solicitadas pela Câmara ou pelo Senado. Na semana passada, a Presidência da República classificou a documentação dos exames de Bolsonaro como sigilosos, se negando a divulgar o resultado por meio de pedidos de informações feitos pela Lei de Acesso à Informação. Segundo o deputado Rogério Correia, por ser presidente da República e principalmente por ter nos últimos dias mantido aqueles contatos frequentes, com aglomerações populares, o Bolsonaro precisa informar a população brasileira se tem ou não o novo coronavírus. Ao menos 24 pessoas que acompanharam o presidente na viagem aos Estados Unidos foram diagnosticadas com a doença, entre eles auxiliares próximos, como o secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O presidente tem contrariado, como já falamos aqui, algumas recomendações do Ministério da Saúde com uma grande frequência. No sábado, por exemplo, participou da inauguração de um hospital de campanha em Águas Lindas, em Goiás, foi ao encontro de apoiadores, estendeu a mão, enfim. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, agora tem esse prazo de 30 dias para apresentar esse resultado dos exames para a Câmara. 8h32, fechando assim essa cobertura especial do jornalismo da Cidade FM. Você ficando bem informado sobre a pandemia de coronavírus. Estamos ao vivo no Facebook com a nossa live, som e imagem para você nos assistir. E tá bombando por lá, estamos de olho nas redes sociais. Grande abraço aqui a Estela Queiroz, o João Alvino da Silva desejando bom dia, Maria Helena Nascimento, Ana Caroline de Souza, falando o pessoal lá do Bosque Santa Rosa, Carol. Obrigado, Carol. O Emerson Fernando, Silvia Magalhães, Isabel Cristina, o JSP Souza está por aqui também. O Emerson Neide Queiroz também desejando bom dia. Viviane Stivanelli, Rosângela Ramos, Márcia Cristina, Rosana Oliveira, o Paulinho Ferraz também junto com a gente aqui. Um grande abraço para todo mundo, um ótimo dia. A gente se fala amanhã, Tiago, a partir das 8. É isso aí. Fechando assim essa cobertura especial. Mais informações também a qualquer momento em nossos boletins e nas redes sociais. Acesse facebook.com/Rádio Cidade Tu ou também no Instagram @Rádio Cidade Tu. Show da manhã, vai para um rápido comercial, já volta com mais músicas para você.